Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo Unicamp Ventures, realizado em parceria com a Inova Unicamp, agência de inovação da Unicamp, agora com a temática de inovação em saúde. Antes de começar o evento, vou me apresentar, meu nome é Kátia Kishi, sou analista de comunicação aqui na agência de inovação da Unicamp e vou moderar uma parte do bloco e passar algumas orientações para todo mundo sobre como usar aqui o Zoom e ter uma melhor participação durante o evento também. Sempre vem essa dúvida, sim, esse webinar está sendo gravado, depois a gente disponibiliza nas nossas redes sociais, e vocês podem compartilhar com algum colega que acabou se inscrevendo e perdeu, ou reassistir alguma parte, tá bom? E a gente tem algumas ferramentas aqui no Zoom, no formato webinar, para ter uma melhor interação com todo mundo, né? Tem aqui o campo de chat, se vocês passarem o mouse na barra inferior da tela, vai aparecer essas ferramentas para vocês. No chat, eu vou instruir vocês a trocarem a setinha para mandar mensagem para todo mundo, porque senão a configuração natural manda mensagem só para os palestrantes, né? E algumas pessoas acabam perdendo parte do debate também, de alguns comentários que vocês vão fazer. E para uma melhor organização nossa, eu gostaria que todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tiverem sobre o tema, sobre as apresentações dos nossos palestrantes aqui convidados, vocês mandassem nesse balãozinho de Q&A. Questions and Answers, porque aí a gente consegue concentrar as perguntas ali e não perdemos o chat, a gente consegue organizar melhor para o bloco de debate, de perguntas e respostas, tá bom? Durante o evento, a gente vai lembrando, o Leonardo Singamento, nosso time de comunicação, vai lembrando no chat também, então fiquem bem tranquilos, mas tentem lembrar de comentários virem no chat e as perguntas no Questions and Answers, tá bom? Lembrando um pouquinho a agenda, hoje a gente dividiu em 2 blocos esse debate amplo, né? Vamos ter uma abertura com o Léo Grossi, conselheiro do Grupo Unicamp Ventures, e depois ele vai até mesmo moderar essa mesa de parcerias para inovação na saúde. Nós temos 2 convidados especiais, que o Rodrigo, que vai falar um pouco sobre a inovação do Einstein, e o professor Cristiano, falando um pouco, né, de um case da Unicamp, de parcerias na área da saúde que nós temos aqui. E depois a gente vai para o segundo bloco, que são as experiências de empresas filhas da Unicamp, aquelas fundadas por ex-alunos, alunos, pessoas do nosso ecossistema, né, aqui da Unicamp, e vão compartilhar um pouco a experiência das empresas na área da saúde. E no final de cada um desses blocos, a gente vai ter esse momento de debate para responder as dúvidas de vocês e as perguntas, tá? O nosso evento está previsto para terminar às 12 horas. E, para começar, gostaria de chamar a palavra para a nossa abertura, para apresentar o que é esse Unicamp Ventures, que está ligado no nosso webinar, o nosso conselheiro do grupo, Leonardo Gross. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Kátia. Bom dia a todos, sejam super bem-vindos. A gente agradece muito a participação, a presença de vocês aqui. Eu vou trazer um pouco para vocês... Fiquei com essa missão aqui de trazer a Unicamp Ventures, né? Esse tema de hoje é um tema super importante, né? Falar sobre inovação na área da saúde é um tema que eu particularmente sou apaixonado, eu tenho dedicado aí nos meus últimos 21 anos de trajetória. Fiquei muito feliz, a gente teve muitas inscrições, muitos interessados, né, nessa sessão de hoje, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, a programação está incrível. Quero agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados de hoje, aos organizadores, à Inova Unicamp, ao Grupo Unicamp Ventures. Espero que seja realmente muito produtivo para todos nós, principalmente para as empreendedoras, né, empreendedores que estão conosco ou que já atuam na saúde, e também para aqueles que se interessam em construir negócios nesse setor, que nos últimos 2 anos a gente acompanhou muito de perto, todos nós, né, a pandemia descortinando aí as deficiências, mas também deu um salto quântico no que se refere à maturidade, principalmente transformação digital no segmento, né? Vamos entender hoje como é que se dá essa conexão, né, entre a universidade e o ecossistema de inovação, como é que pode contribuir para que a gente tenha a saúde que a gente merece, né, com mais acesso, sem deixar ninguém para trás, para a gente viver mais e melhor. Bem,
Eu fiquei aqui com a missão de compartilhar com vocês, muito rapidamente, antes da gente começar a ouvir nossos convidados, sobre Unicamp Ventures, né? Uma apresentação rápida do que é Unicamp Ventures, o que a gente faz, o que faz a Unicamp Ventures e trazer alguns números das empresas filhas da Unicamp. Bem, a Unicamp Ventures nasce em 2006, uma rede de relacionamento que é formada por empreendedores ligados à Unicamp. Todas as empresas filhas da Unicamp são empresas de alunos, ex-alunos, docentes, funcionários da Unicamp. Se você tem uma empresa, qualquer empresa, empresas incubadas de base tecnológica ou não, você é aluno, já foi aluno, professor ou funcionário, você também faz parte dessa rede de empresas filhas, né? Então, a empresa Unicamp Ventures já foi justamente criada para fazer essa conexão entre as empresas filhas, e a nossa função aqui é interconectar todas as empresas filhas para gerar networking com esse intuito de potencializar o sucesso da comunidade empresas filhas. Então, reforçando aqui a mensagem, Unicamp Ventures ela não é uma empresa, não é uma associação ou uma empresa de investimentos. Somos um grupo que vai possibilitar, por exemplo, momentos como esses de hoje, né, que aconteçam para que vocês, empreendedores das empresas filhas, possam se conectar, adquirir conhecimento para crescer cada vez mais. Bom, as empresas filhas da Unicamp, elas fazem parte de uma resposta para a sociedade da importância da universidade para a Unicamp. Porque, além de gerar conhecimento, de gerar excelentes profissionais disputados aí no mercado, a Unicamp também gera empresas, né? Ela fomenta isso. Então, isso está no DNA desde os primórdios da universidade, de se fomentar o empreendedorismo, também a inovação, que acaba culminando na formação de empresas. E sempre que pergunto qual é a importância da universidade pública, uma das respostas seria que o que a Unicamp mostra para a sociedade, a sua capacidade de formar empresas filhas, formando empresas que geram emprego, que contribuem com impostos, que realimentam o sistema. Então, existe uma importância muito grande para o ecossistema quando a gente fala de empresas filhas, empresas originárias de um ecossistema tão importante como a Unicamp, e que, orgulhosamente, a gente fala que a Unicamp gera emprego, tecnologia e conhecimento, o que reflete nas empresas filhas. Nossos valores, né, essencialmente se baseiam nesses 4 pilares: pertencimento, somos Unicamp, temos muito orgulho de sermos Unicamp; a cooperação, que é o compartilhamento e a troca de experiências, ideias e vivências para potencializar oportunidades; a nossa gratidão e o senso de retribuir à sociedade as oportunidades que a universidade nos proporcionou; e, por fim, somos um grupo plural, empreendedores dos mais diversos campos de atuação, segmento, porte de empresa e sonhos também. Para dar uma dimensão a vocês, o último relatório anual da Inova Unicamp, quem tiver interesse em ler o relatório, o QR Code está aqui na tela, no canto superior direito da tela. Esse relatório é super relevante sobre o ecossistema de inovação da Unicamp, vale muito a leitura, mas aqui está a evolução de cadastro das empresas filhas ao longo dos anos. No ano passado, 1.131 empresas cadastradas como empresas filhas da Unicamp, juntas gerando um faturamento de 16 bilhões de reais. Então, esse é o impacto que as empresas filhas têm diretamente aqui na nossa economia. O interessante é mostrar que a gente tem fundadores de empresas de todos os departamentos e institutos da Unicamp, de Instituto de Artes ao Instituto de Computação, ou seja, negócios atuantes em diferentes setores da economia. E aqui alguns exemplos que podem trazer, como o CIT, que aqui nessa foto muito emblemática, quando fizeram a oferta pública de ações, agora listados na NYSE em Nova York, né, a ClearSale, que concluiu seu IPO e estreou aí no pregão da B3, Quinto Andar, iFood, esses são alguns destaques de empresas filhas da Unicamp. O grupo existe graças à estrutura de funcionamento e suporte oferecidos pela Unicamp Ventures, que é o elo entre a Unicamp Ventures e a Unicamp. Então, nosso conselho é formado por 6 integrantes, e a presidente desse conselho é a diretora executiva da Agência de Inovação da Unicamp, a professora Ana Fratini. Sempre o diretor do conselho é o diretor executivo da Inova, uma cadeira permanente que fortalece aí o vínculo com a instituição. Bom, para você que tem aí empresa, ou foi da Unicamp, eu faço aqui o convite para você se cadastrar como empresa filha. Se já não fez, o cadastro é gratuito, não tem mensalidade a pagar, taxa de associação, nada. O importante aqui é
que você se aproxime dessa rede, e o primeiro passo é o cadastro desse site, unicampventures.org.br, ok? Bem, no site da Unicamp Ventures que você se cadastra, como eu comentei, mas também fica por dentro dos eventos organizados pelo Unicamp Ventures, pode fazer inscrição para a rede de negócios, para o Prêmio Empreendedor do Ano, que uma vez por ano também abrimos candidatura para novos conselheiros. Além do site, a Unicamp Ventures está no LinkedIn, então eu convido vocês a nos seguirem por lá. Tanto no site quanto na rede social, a gente tem vários artigos, como esse aqui que eu indico, da nossa conselheira Rose Ramos, que fala sobre a Universidade de Startups do Casamento Perfeito, muito relevante para o tema de hoje. A gente tem uma série de podcasts que você pode também ouvir nas principais plataformas, vale muito a pena. Eu mesmo gravei um dedicado ao tema de saúde. E esse aqui acaba de sair do forno, que fala sobre a gestão de carreira, com a Marta Gabriel, também a empreendedora de empresa filha da Unicamp. Bom, o nosso já tradicional Prêmio Empreendedor, uma iniciativa da Inova Unicamp, que reconhece e premia as boas experiências das empresas filhas da Unicamp, cadastradas na sua base. Se você tem empresa cadastrada, pode se inscrever nas categorias listadas aqui. Bom, se a sua empresa ela quer ser patrocinadora das iniciativas do Unicamp Ventures, o Departamento de Comunicação da Inova Unicamp é o lugar para você ter acesso a esse menu de oportunidades de patrocínio para fortalecer, por exemplo, a presença da sua empresa, da sua marca nesse ecossistema. Bem, e com isso aqui eu concluo, né, o que eu tinha planejado para compartilhar com vocês. Eu volto aqui a palavra para a Kátia para dar sequência ao webinar de hoje. Aproveitem para se conectar, aproveitem para trazer suas perguntas. Depois da aula dos nossos convidados, a gente vai abrir, como a Kátia comentou, para um bate-papo. Então, traga suas perguntas, essa oportunidade para que você se conecte e também adquira conhecimentos a partir de experiências, vivências e os projetos que a gente está vendo, projetos pioneiros na América Latina, que são trazidos aqui pelos nossos convidados de hoje. Aproveitem. Muito obrigada, Léo, pela apresentação. Daqui a pouco a gente te volta, te puxa de novo para a nossa mesa. E essa nossa primeira mesa é dedicada para falar justamente dessas parcerias também com de universidade e o setor empresarial para promover a inovação da saúde. E vamos ter 2 palestrantes que vão compor essa mesa. Primeiro, eu gostaria de chamar a palavra o Rodrigo Demarque, do Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Kátia. Obrigado, Inova Unicamp, Unicamp Ventures, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Me permitam compartilhar a minha apresentação. Espero que todos consigam ver. E contar um pouco da história do Einstein em relação ao que a gente faz, tudo que a gente faz em relação à inovação. O Einstein é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, criado há pouco mais de 65 anos pela comunidade judaica aqui do Brasil, que enxergava na construção dessa associação uma forma de retribuir à comunidade brasileira, à sociedade brasileira, o acolhimento que a comunidade judaica teve ao chegar no país. E é uma instituição que tem no seu DNA excelência em tudo que faz, né? O Einstein começou como um hospital, mas hoje ele é um sistema de saúde, né? Que atende tanto o mercado privado quanto o sistema público de saúde também. Então, aqui dentro a gente tem uma visão, um propósito, que é de levar uma gota de Einstein para cada cidadão. E nós enxergamos na inovação e na incorporação de tecnologias um meio para entregar esse propósito, né? Então, tudo que nós fazemos, digamos assim, quando se fala em inovação dentro do Einstein, tem essa visão de levar a excelência assistencial e a excelência naquilo que fazemos para as pessoas, né? Esses são os principais pilares, digamos assim, institucionais, tendo a responsabilidade social como base de todos eles, né?
mas uma área importante de serviços hospitalares, né? Uma área importante de medicina diagnóstica, uma área de ensino e educação. Hoje o Einstein, só para citar um exemplo, tem cerca de 40 mil alunos, e uma área de pesquisa e inovação. Então, esses são os nossos pilares institucionais e o que faz com que o Einstein seja um sistema de saúde propriamente dito, né? Aqui alguns números apenas, só para vocês enxergarem de forma mais quantificada, digamos assim. No sistema privado, são 13 unidades, né? Unidades hospitalares, ambulatoriais, e no sistema público, 27 unidades. Então, são 3 hospitais do sistema público, 2 na cidade de São Paulo, 1 na cidade de Aparecida de Goiânia, próxima a Goiânia, e o mesmo vale para a cidade de São Paulo, em que a gente tem o site, né, principal aqui no Morumbi. Então, uma unidade privada hospitalar no Morumbi, uma outra unidade hospitalar na cidade de Goiânia e algumas unidades avançadas de menor porte, né, de atenção primária e unidades hospitalares de menor porte, que a gente chama de unidades avançadas. Então, são mais de 18 mil colaboradores, né? É uma instituição realmente grande, né? Quando se pensa no seu porte, no número de indivíduos, não só que ela atende, mas que trabalham para a instituição também. Falando um pouquinho de inovação, né? A estrutura de inovação enquanto diretoria, ela é uma estrutura que existe há cerca de 8 anos aproximadamente. Antes ela estava junto da estrutura de pesquisa, então era a diretoria de pesquisa e inovação. Em 2013, 2014, a organização tomou a decisão de fomentar ainda mais o processo de inovação e, para isso, criou-se uma estrutura apartada ou dedicada, né? E essa estrutura se desenvolveu em várias frentes, eu vou contar para vocês daqui a pouco, né? Com um olhar interno de intraempreendedorismo, desenvolvimento de inovação dentro de casa, mas também com um olhar interno, se conectando com universidades, se conectando com organizações de mercado, com startups, né? E hoje é isso que a gente faz hoje. Então, é um escopo, digamos assim, do ponto de vista de inovação, bastante abrangente, que olha para dentro de casa, mas que olha também para fora, né? E como eu mencionei lá no começo, o nosso propósito, enquanto área de inovação, é justamente ajudar na transformação do sistema de saúde, para que ele seja um sistema mais acessível, para que ele seja um sistema sustentável, e para que ele seja um sistema equânime, né? Que a gente use a inovação e o desenvolvimento, a incorporação de novas tecnologias para atingir esses grandes objetivos, né? E nós temos feito parcerias, digamos assim, das mais variadas formas, né? Que vão desde validação de determinadas tecnologias, incorporação de determinadas tecnologias desenvolvidas por startup ou por grandes corporações, até o co-desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Sejam elas digitais, de equipamentos médicos, entre outros, né? Também com grandes organizações e startups. Então, a gente acredita muito, digamos assim, nesse trabalho colaborativo, né, que é um dos pilares de qualquer iniciativa de inovação, né? E ao longo dessa jornada, a instituição foi aprendendo algumas coisas, né? E uma delas foi a se relacionar com startups propriamente dito, né? Então, a gente criou a EretsBio lá em 2017, por exemplo, né? Que é talvez a área da inovação do Einstein que as pessoas, que o mercado mais conheça, né? Nossa incubadora de startups de saúde. Esse ano, em novembro, ela completa 5 anos. E pela EretsBio, nós fomos aprendendo a como se relacionar, digamos assim, né? Com essas empresas que estão sendo criadas, muitas vezes com promessas de
mudar o sistema para melhor, né, e tudo mais, e com um mindset muito diferente, né, digamos assim, em relação a grandes instituições ou instituições já consolidadas. Então, o Einstein queria aprender como essas empresas funcionam, contribuir para o seu desenvolvimento, né, e é para isso que a Elets existe, né, para que ela possa ser um agente de fomento, digamos assim, desse ecossistema de inovação em saúde no Brasil, e por meio desse apoio que esse ecossistema possa se desenvolver, né? Então, na Elets, hoje a gente tem aproximadamente 55 startups incubadas, mas já passaram por aqui mais de 150, por exemplo, né? Mas a inovação do Einstein não é só a Elets, né? A Elets é, obviamente, como eu mencionei, a área que as pessoas mais conhecem, mas nós temos outras áreas que são igualmente importantes. Então, o Health Design Lab, que é uma área que tem hoje um time de mais ou menos 20 pessoas, que são os especialistas em metodologias de inovação, design thinking, biodesign, design de serviços, que olham internamente, digamos assim, para as nossas áreas de serviço e ajudam essas áreas a criar suas inovações, né? Tem o Health Innovation Tech Center, que é onde a área por qual fazemos toda a gestão da propriedade intelectual, de transferência de tecnologia para outras organizações, e desenvolvemos também soluções tecnológicas, né, inovadoras para outras organizações de mercado, né? Grandes indústrias, então, indústrias de tecnologia, indústrias de medical device. Por meio do HIT, nós fazemos desenvolvimento de software, por exemplo, algoritmos, enfim, que depois são embarcados em, por exemplo, máquinas de ressonância magnética, né? E essa é uma área que se desenvolve a olhos vistos dentro do Einstein. É uma das áreas que mais cresce, né, quando a gente pensa na nossa estrutura de inovação. Criamos também um escritório para validação dessas tecnologias, né, para incorporação dessas tecnologias, inclusive. Hoje, para vocês terem ideia, por meio desse escritório nós temos mais de 140 projetos entre startups e o Einstein acontecendo, sejam projetos pilotos, sejam POCs, sejam projetos relacionados à validação tecnológica, né? A gente apoia essas startups, inclusive, a fazer clinical trials, digamos assim, quando são necessários, né? E, por fim, uma área que foi criada, estruturada, né, no ano passado, por meio de um fundo de investimento, né, um CVC, em que o Einstein é o único cotista, e que é o amadurecimento, digamos assim, do nosso processo de inovação. Então, hoje são mais de 25 startups investidas pelo Einstein, né? Então, o Health Design Lab, que eu acabei de mencionar, só trazendo alguns números, né? São mais de 2.300 pessoas aqui dentro do Einstein treinadas, são mais de 75 MVPs e protótipos já desenvolvidos, alguns deles que ganharam o mundo, né? Foi a partir daqui, por exemplo, que a gente criou duas spin-offs, um trabalho entre o Design Lab, que alguns anos atrás a gente chamava de Innovation Lab, e o HIT, né? Então, desde a ideia do problema até realmente a construção de um protótipo, transformação disso num MVP, num produto propriamente dito, depois numa empresa, né? Foi assim que a gente já criou duas spin-offs, por exemplo. E uma série de jornadas de inovação. Então, o Design Lab tem a missão de disseminar uma cultura de inovação, digamos assim, dentro do Einstein, né? E a gente faz isso para o mercado também. Então, grandes parceiros de mercado vêm até o Einstein para entender um pouco mais como nós funcionamos, digamos assim, e também oferecemos esse tipo de serviço, né? Nós ajudamos empresas de mercado, da indústria farmacêutica, de medical device, de operadoras de saúde, a se transformarem em organizações mais inovadoras, né? Ou entenderem melhor como inovação de fato funciona na prática, né? O Design Lab também, né, é o nosso escritório de gestão da propriedade intelectual, então é por aqui que a gente submete as nossas patentes, faz gestão das patentes, né, aqui no Brasil, fora do Brasil. A gente licencia tecnologias por meio dessa estrutura também, como eu mencionei, e nós desenvolvemos tecnologia para terceiros, né? Esse aqui é uma parceria que a gente fez com uma empresa em que nós desenvolvemos um software em todo um projeto de gamificação, né, para crianças que vão ser submetidas a exame de tomografia computadorizada, né? Então, tem todo um storytelling e um game mesmo para as crianças
jogarem enquanto elas vão fazer o exame, né? A Eretz Bio, que eu já mencionei para vocês, né, a estrutura mais conhecida, com as nossas startups incubadas. Hoje, essas são as incubadas, a maior parte na saúde digital, mas temos também startups de dispositivos médicos e de biotecnologia, e, inclusive, foi exatamente isso que nos motivou, o aprendizado, digamos assim, que tivemos ao longo dos anos com a nossa plataforma de inovação, né, que nos motivou a lançar na última semana o nosso programa de inovação em biotecnologia, né? Então, é uma sinalização importante do Einstein de que iremos nessa direção, né? E queremos estimular esse ecossistema a se desenvolver, abrindo as portas do nosso novo centro de ensino e pesquisa, e queremos fomentar, né? Trazer para perto pesquisadores que tenham ideias, né? Voltadas à bioconvergência, né? Ou seja, usar diversas tecnologias para criar soluções, né? Produtos, enfim, e eventualmente empresas, né? Na área de biotecnologia aplicada à saúde humana, que a gente acredita que é uma oportunidade muito grande, não só para o Einstein, mas para o Brasil se desenvolver, né? Então, esse programa ele tem 3 grandes pilares, também na base é um programa de empreendedorismo, né? Ou seja, esse programa existe para fomentar o desenvolvimento de novas empresas, né? De novas startups, e ele começa lá na pesquisa translacional, passando por um processo de incubação e de aceleração, né? E é isso que a gente quer fazer, e temos conversado, inclusive, com várias universidades ao redor do Brasil para divulgar o programa. A gente tem um edital já agora focado em medicina de precisão, né? Lançado também recentemente, e a gente acha que aqui tem uma oportunidade super interessante, né? E a grande vantagem, digamos assim, do Einstein nesse sentido é que a gente tem tudo disponível no mesmo lugar. Então, desde laboratório de pesquisa experimental, passando por um centro de estudos pré-clínicos, por uma Academic Research Organization, e até mesmo a nossa plataforma de inovação, né? Então, quando se pensa em biotech, esses são componentes, são parte de uma infraestrutura importante para que se desenvolva, né? Empresas e produtos. Então, a vantagem ou a beleza disso é que a gente tem tudo no mesmo lugar, né? E a gente enxerga uma série de oportunidades aqui, né? Desde um olhar mais voltados a testes diagnósticos rápidos, não invasivos, medicina personalizada, que é uma coisa super importante para a gente. O Einstein é bastante pioneiro nessa frente, né? O desenvolvimento de plataformas digitais com olhos à prospecção de novos medicamentos, exames diagnósticos, etc. E tal. Mas uma das coisas que a gente acha que é um componente importante, digamos assim, uma oportunidade importante, né? De novo, não só para o Einstein, mas para o Brasil, é atuar na intersecção entre a saúde humana e a preservação da biodiversidade brasileira, né? Essa é uma vantagem competitiva do Brasil, e a gente acha que fomentar a inovação exatamente nessa intersecção é uma das propriedades, é uma das missões do nosso programa de biotecnologia, né? O escritório de validação tecnológica, que eu já mencionei para vocês, e eu estou acabando, meu tempo também já acabou. Como eu falei, são mais de 150 projetos rodando com startups, e o Einstein, simultaneamente, esses projetos, não é que eles já rodaram, eles estão acontecendo, né, nesse momento. Então, é um sinal importante, né, de como uma organização amadurece, né, ao longo dos anos ou ao longo do tempo, em relação à inovação, né? Hoje as áreas nos buscam, nos procuram, porque elas querem interagir com startups, elas querem entender como que elas podem criar novos serviços, inclusive usando parcerias com startups, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Porque, no fim do dia, uma das missões que a gente tem enquanto estratégia, né, de inovação é justamente fomentar isso dentro da organização, ou seja, a disseminação de uma cultura de inovação, né? E os números não mentem, né? Então, é muito legal. E a gente faz isso também com startups de fora. Então, muitas vezes, essas startups, elas não estão no Brasil, elas estão fora do Brasil. E elas acabam vendo o Einstein como um parceiro importante para validar a sua tecnologia, para localizar a sua tecnologia, né? E eventualmente começar a fazer
negócios no país também, né? E a gente tem alguns exemplos disso, né? De empresas que são, por exemplo, da região aqui da América Latina, e que hoje tem no Brasil a sua principal operação, né? Então foram incubadas dentro da Aeritz, aprenderam como o mercado brasileiro funciona e foram desenvolvendo, né, a sua tecnologia por aqui e hoje ganharam aí o mercado. E um fundo de venture capital, né, de investimento. Então, como eu mencionei, é um fundo exclusivo do Einstein, que nós temos aproximadamente, aí, considerando o portfólio completo, cerca de 30 startups investidas, né? Era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu estou super à disposição para quem quiser eventualmente fazer perguntas depois aqui na nossa conversa, ou eventualmente depois. Estou à disposição aí para conversarmos. Obrigado de novo, Inova Unicamp e Unicamp Ventures, pelo convite, um prazer. Obrigada, Rodrigo, por compartilhar conosco a experiência do Einstein. Para continuar a nossa mesa, eu vou chamar a palavra o professor Cristiano Dorezan, aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, para contar um pouco para a gente sobre esse projeto BIOS. Seja muito bem-vindo, professor Cristiano. Muito obrigado, Kátia. Bom dia a todos e todas. Obrigado ao Leonardo pelo convite, à Inova e Unicamp Ventures pela organização de mais esse webinar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês também. Espero que esteja tudo funcionando. Eu vou contar, é um prazer vir aqui conversar com vocês sobre este projeto, que é sem dúvida, o projeto mais desafiador que eu já tive a oportunidade de participar aqui na Unicamp, e um dos grandes projetos que estão em desenvolvimento na Unicamp, principalmente na interface da área de pesquisa com a área de saúde. O projeto se chama Brazilian Institute of Data Science, que tem esse acrônimo de BIOS, que tem também aí, faz uma referência a BIOS do computador e o BIOS da vida. Esse projeto surgiu em resposta a uma chamada pública que foi iniciada em 2019, numa parceria entre a FAPESP, MCTIC e o Comitê Gestor da Internet no Brasil, fazendo parte aí da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e a proposta era a criação de 6 centros de IA no Brasil, sendo 4 deles no Sudeste. A proposta foi lançada no final de 2019, em 2020 nós fomos surpreendidos pela pandemia, o que acabou adiando o prazo da proposta e nos deu também um pouco de fôlego para superar o primeiro grande desafio que fez parte aí da criação do BIOS, que é articular uma proposta competitiva que fizesse frente ao tamanho dessa chamada, com o desafio especial para nós de captar 2,5 milhões de reais da iniciativa privada em plena pandemia. Então, para vocês que estão atuando nessa área, sabe o quão difícil é. Então, imagina, para a academia, nós tivemos que simultaneamente nos organizarmos para passar toda a nossa atividade de docência e de pesquisa para o modo remoto, e esse desafio de articular uma proposta e conectar empresas interessadas em apostar na nossa ideia, e não só apostar, mas abrir o caixa para investir numa parceria público-privada, que era esse o espírito do edital. Bom, em 2021, nós tivemos a feliz notícia de que o BIOS foi uma das propostas contempladas pelo edital, e nós estamos, a partir de final de 2021, mas mais notadamente a partir de 2022, dando início às atividades propriamente ditas, com um novo desafio. Agora é gerenciar o monstro que criamos, né? Assim, o BIOS hoje reúne mais de 100 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, então de matemáticos a médicos, a engenharia, diversos ramos da engenharia, mas pesquisadores na área de ciências sociais aplicadas, ética, economia, já vou mostrar um pouco mais para vocês, 4 empresas fundadoras e várias empresas do setor privado. Desde o início, acho que é uma coisa interessante para a gente compreender aqui, que nós tínhamos uma ideia de que o BIOS não poderia ser apenas, e apenas muito entre aspas, mais um grande projeto científico que a Unicamp faria. A gente queria criar um laboratório vivo, com uma capacidade de produzir e difundir conhecimento na área de inteligência artificial e ciência de dados, e que tivesse a capacidade de conectar universidades, aqui o plural é importante, portanto o BIOS surgiu
como sendo multi-universidade, multi-unidades, multi-corporações e potencialmente para que possa agregar muitas startups e spin-offs. Então, nós vemos o BIOS como um ecossistema integrado de pesquisa e inovação. A missão do BIOS é bifacetária. Por um lado, nós queremos expandir, né, temos a pretensão de expandir a fronteira do conhecimento na área de inteligência artificial e ciência de dados, por meio daquilo que a Unicamp faz como excelência, né, a pesquisa básica e aplicada, mais notadamente nessas duas áreas, saúde e agro, que eu vou explicar mais para frente, são as trilhas principais de aplicação do BIOS, mas visando gerar impacto efetivo para a sociedade. E também, este é um desafio muito grande para a universidade, que nós precisamos de muito apoio da área de inovação, muito apoio das pessoas que estão nos ouvindo nesse fórum, que é situar-se na ponta de lança de transformação digital no Brasil, ou seja, nós temos a pretensão de fazer com que toda essa pesquisa, de fato, se transforme em benefício para a sociedade e que a gente possa expandir a cultura de dados nas organizações. Só para vocês terem uma ideia de como é que o BIOS está organizado, nós temos a Unicamp como instituição sede e mais 5 outras ICTs, que são instituições de ciência e tecnologia. Nós temos pesquisadores da UFABC, do ITA, da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, da UFAM, Universidade Federal do Manaus, e pesquisadores da USP. Só dentro da Unicamp são todas essas unidades. Então, o BIOS tem pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, que é a unidade sede, por o coordenador estar nesta unidade, mas da Faculdade de Ciências Médicas, da Faculdade de Ciências Aplicadas, que fica em Limeira, onde eu atuo, do CEPAGRE, da Faculdade de Engenharia Elétrica, da Matemática, da FT, também em Limeira, do Instituto de Computação, Economia, Física e do CLE, do Instituto de Lógica da Unicamp. Como parceiros institucionais, nós temos 4 parceiros cofundadores, a FITEC, que é uma fundação de inovação tecnológica, e o CPQD, que fica em Campinas, são os patrocinadores do evento. Nós temos a enorme honra e prazer de contar com a parceria do Hospital Albert Einstein, e já aproveito, Rodrigo, para agradecer em nome do BIOS, em nome da Unicamp, pela confiança e pela parceria. O Einstein é o nosso principal parceiro da área de saúde, e é uma honra poder aprender com vocês e que a gente possa fazer uma parceria que seja muito profícua para ambos os lados. E temos também o 4º cofundador, que é o Templo, que é uma consultoria de inovação e empreendedorismo do Rio de Janeiro, que está conosco desde o início, nos apoiando na articulação da proposta. Além disso, tem parceiros como a IBM, Hospital Veracruz e Binder. E, obviamente, o parceiro do setor público, a FAPESP, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia. O BIOS se estrutura em torno de 3 principais pilares, né? Aquilo que é a atividade fim da universidade. Então, o BIOS, como um projeto FAPESP, tem a pretensão e a necessidade de desenvolver pesquisa básica e aplicada em área de IA, voltado principalmente à aplicação dessas técnicas em problemas desafiadores, contemporâneos. Acho que o Rodrigo comentou algum deles. Mas temos também um segundo pilar, que é a educação e difusão do conhecimento. Eu acho que está ficando muito claro que a universidade precisa expandir e divulgar aquilo que se faz em sua pesquisa para além dos muros da universidade. Isso a gente faz a partir da formação de pessoas, de mestres, doutores, uma formação continuada em IA e uma interface com a sociedade. E o terceiro pilar é a transferência de tecnologia, que nós faremos por meio da cooperação de parceiros que já existem, mas também de parceiros que poderão ser associados ao BIOS, seja ele já corporações, empresas já estabelecidas, ou através do desenvolvimento de startups e spin-offs da Unicamp. O BIOS se estrutura em torno de 3 principais trilhas, 2 aplicadas. A trilha principal é a trilha de saúde. Essa nomenclatura de trilha veio da chamada. A chamada previa uma trilha, potencialmente 2. Uma das propostas que eu acho que fez um diferencial competitivo do BIOS foi que nós propusemos de início 3 trilhas. Então, a trilha de saúde como aplicação, uma trilha secundária de aplicação, que é agro,
e uma trilha muito forte aqui na Unicamp, que é a trilha de métodos. Então, aqui tem vários pesquisadores da área de matemática, estatística, computação, em conexão com profissionais da área de saúde, em conexão com especialistas da área de água. Uma coisa interessante é que o BIOS foi pensado para absorver novas trilhas aplicadas no futuro. Então, toda a estrutura organizacional do centro foi pensada para que, no futuro, o BIOS, obviamente, a gente pensa que ele pode ser um centro perene na Unicamp, então ele pode incorporar novas trilhas. Um rápido overview do projeto científico. Então, na trilha de saúde, a trilha é dividida em 3 grandes eixos. O primeiro eixo envolve o desenvolvimento de soluções para interação no nível individual. Então, toda a parte de predição de risco, diagnóstico de precisão estão por aqui. Num segundo eixo envolve a interação num nível comunitário, então desenvolvimento de soluções de suporte à decisão, de apoio à decisão, são objetos dessa trilha, e também num nível populacional, então interesses em modelos epidemiológicos e modelos de planejamento de saúde em nível populacional. Do lado de cá, o agro se estrutura em 2 principais eixos, um eixo mais voltado para a solução de aspectos mais locais ou regionais, como, por exemplo, agricultura de precisão, desenvolvimento de soluções de robótica, mas também um olhar para problemas de níveis globais e regionais, como impacto das mudanças climáticas na agricultura, ou monitoramento e planejamento de agricultura. Nós temos a trilha de método com 2 principais áreas, né? Então, são um eixo dedicado a inovações na área de IA, pesquisa básica e aplicada, e um eixo muito importante, que eu acho que a gente tem que olhar, inclusive do ponto de vista de empreendedorismo para esse aspecto, que é a relação de aspectos éticos e a interface de IA com a sociedade. E temos ainda um eixo transversal que conecta pesquisadores interessados em temáticas de interesse amplo. O Rodrigo mencionou isso, né, sobre a biodiversidade. Então, soluções que envolvem temas como população, mudanças climáticas, rastreabilidade de alimentos, ecossistemas. Eu acho que são temas que invariavelmente conectam saúde e água. Então, portanto, o BIOS é um ecossistema, é mais do que um projeto. Ele envolve academia, startups, uma rede internacional e nacional de colaboradores, de makers, grandes corporações que estão interessadas em acelerar aplicações de inovação, e eu acho que a gente não consegue falar disso sem envolver o poder público, seja como um agente regulador dessas soluções, seja como um grande cliente e potencial incorporador de soluções. Principalmente se a gente fala de saúde, a gente tem um sistema, o SUS, como um sistema exemplar de saúde pública no mundo. Então, a gente não tem como falar de desenvolvimento de soluções de IA, principalmente na universidade pública, sem que a gente tenha um olhar para este agente, esse stakeholder importante aqui. Isso aqui é só para dar uma olhada, é mais para ver. A liderança do BIOS congrega vasta experiência, tanto acadêmica quanto em negócios. A liderança científica é do professor João Romano, que hoje atualmente é pró-reitor de pesquisa na Unicamp. O Jorge de Souza é o vice-diretor, representante do setor privado. Depois tem o Rodolfo, da coordenação da área de saúde, Leonardo, meu colega da FCA na trilha de métodos, o Jurandir Zula, um pesquisador bem experiente na área de água. Mas e o Henrique é pesquisador do IMEC e faz papel de gestor executivo. Mas uma coisa interessante, que o BIOS foi organizado para, em todas as posições importantes, tem sempre uma pessoa da academia e uma pessoa do setor privado. Isso acontece na área de inovação e transferência de tecnologia, que está a Patrícia e eu estou fazendo a ponte aqui da academia, na área de educação e difusão, que a gente acredita que um projeto como esse precisa ter, nas posições de liderança, as 2 visões, a visão complementar. Indo já para o final, queria só mencionar, muito em passant aqui, 3 projetos grandes que estão em desenvolvimento, além de várias soluções, mas esses 3 projetos já estão em andamento. O ReBIOS é, por si só, um grande projeto do BIOS. O ReBIOS é o repositório de dados do BIOS.
nós temos a visão de que ele pode ser um fiel repositório de dados. A gente precisa avançar para além, é super importante construir dados públicos, e a gente tem bons exemplos disso no Brasil, mas para além disso, nós precisamos avançar também para extrair mais valor de dados que já foram adquiridos em outros projetos. A gente sabe que, para todo mundo que trabalha aí na área de ciência de dados, a aquisição de dados é uma das fases mais custosas, seja em tempo, em investimento e em dificuldade mesmo. E não invariavelmente, dados que são adquiridos num projeto para um determinado fim poderiam ser muito úteis para outras pesquisas. Então, o Rebius surge com a ideia de funcionar como um repositório que possa, por exemplo, permitir o treinamento de modelos de IA sem acesso aos dados. Obviamente, isso tem uma série de desafios científicos, a gente pode conversar sobre mais para frente disso, mas esse é um grande projeto do BIOS. Depois tem 2 projetos que estão sendo desenvolvidos na área de saúde, que eu tenho participado mais ativamente. Um é um sistema integrado de monitoramento de pacientes, em especial monitoramento de gestantes, para acompanhamento remoto. Então, é um sistema que permite avançar para além da telemedicina, mas para ter um contato contínuo com pacientes, nesse caso gestantes. Um sistema que está sendo desenvolvido em conjunto com a Fiocruz para implantação no SUS, que é um sistema de apoio à decisão para a predição de risco, atendimento de urgência e emergência em saúde materna. E, finalmente, eu queria só, para fazer uma provocação aqui para que a gente possa ir para os debates, eu acho que a gente tem aqui diante esse cenário de oportunidades, acho que é conhecido para boa parte do público que está aqui. A pandemia nos mostrou ou explicitou, né, uma demanda mundial por soluções escaláveis. Aqui eu estou entendendo soluções que ampliem o acesso à saúde, demonstrem valor e sejam factíveis em termos de custo. Isso implica que, por exemplo, tem uma série de estudos mostrando que o mercado de IA em saúde é um mercado em forte expansão. Essa tem uma expectativa, por exemplo, de crescimento ao longo da próxima década de 37% ao ano. Uma expectativa de que o mercado saia de 2021 de 11 bilhões de dólares para 187 bilhões de dólares. Então, aqui a gente tem uma enorme, pelo menos, expectativa de crescimento. E, por outro lado, a gente tem os desafios. Eu trouxe 2, dentre muitos, mas 2 que estão na nossa mesa. Acho que alguns deles o Rodrigo comentou, o Einstein tem conseguido avançar, inclusive, nessas 2 frentes, mas eu acho que, do ponto de vista aqui científico, nós precisamos superar a fase de experimentos computacionais e mostrar valor na prática, e, para isso, a gente precisa de startups, a gente precisa de agilidade para levar isso, ou seja, a gente se dedica bastante tempo para... A IA já provou valor em laboratório. A questão agora é provar valor na prática. Então, temas de pesquisa como interpretabilidade, fairness, transference learning, a capacidade de generalização dos modelos são importantes, e, do ponto de vista de desenvolvimento, criar soluções que sejam, de fato, úteis na prática e que consigam demonstrar valor. E um outro grande desafio é o desafio de integração de dados frente à privacidade, né? Feito, por exemplo, a LGPD. Então, no ponto de vista de pesquisa, eu acho que o uso comum de dados e repositórios para treinamento é um grande tema, e, do ponto de vista de desenvolvimento, a integração, por exemplo, de soluções novas de IA que estão sendo desenvolvidas com a TI que já existe implantadas nas unidades. Acho que esse é um grande desafio que precisa ser pensado. Por fim, eu queria só deixar um convite para vocês. Nós estamos organizando, em conjunto com o Einstein, no dia 29 de julho, está chegando, um workshop que é aberto, gratuito, com esta temática, desafios de Big Data em saúde. Para quem tiver interesse em participar, é um evento híbrido, mas as vagas presenciais já estão praticamente esgotadas, vai ser presencialmente no Einstein e virtual, mas vai ser transmitido na internet. Mais informações vocês conseguem ver nesse link que eu criei aqui, nós temos um link curto, né, bit.ly/saudebios, vocês conseguem ter mais informações, inclusive se inscrever no evento. Era isso que eu tinha para falar, agradeço a oportunidade. Aqui tem o site do BIOS e os meus contatos.
estou à disposição para que a gente possa conversar sobre algumas coisas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Cristiano, por apresentar para a gente o projeto. Gostaria de chamar de volta mesmo o Rodrigo Demarque do Einstein e o Leonardo Gross, que vai tocar aqui o debate e convidar todo o nosso público a não ficar tímido e mandar as perguntas no Questions and Answers para nós. Excelente. Bom, eu acho que o pessoal hoje do Inova Unicamp caprichou aqui na programação, hein? Encontro de Titãs, Sistema de Saúde Einstein e Brazilian Institute of Data Science. Bom, esses são exemplos, eu acho que de um Brasil que nos serve, antes de mais nada, como modelos, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Então, acho que é uma grande oportunidade para você que nos assiste hoje. Não deixem de se conectarem com essas instituições de vanguarda. Parabéns aí aos nossos convidados pelas apresentações. A gente recebeu alguns elogios, como o da Ana Mâncio. Sensacional essa palestra do Rodrigo. Sou PhD em Biotecnologia em Saúde pela Rede Nordeste de Biotecnologia e estamos nessa fase de startups e fico feliz que muito do que ele falou estamos fazendo. Mas a experiência do Einstein é fantástica. Então, parabéns aí a todos. Eu quero começar trazendo aqui um tema que eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer muito saber. Eu vou começar com o Rodrigo, que eu sei que além, né, de liderar a inovação do hospital, né, que está na lista dos 50 melhores hospitais do mundo, o Rodrigo também é empreendedor. E eu queria começar perguntando para você, Rodrigo, quais são as suas recomendações, seus do's and don'ts, até mesmo considerando a experiência de vocês aí, pioneiros, né, para uma aliança entre a universidade e as startups de saúde, uma aliança de sucesso, né? Quais são as suas recomendações, com base na vivência de vocês? Obrigado por estar conosco aqui, Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço pelas palavras. Obrigado para, acho que é a Amanda, né? Ou Ana, perdão. Bom, algumas coisas são super importantes. Primeiro, startups de saúde, eu costumo dizer, e isso não é uma regra para 100% delas, mas para uma parcela importante delas, principalmente aquelas que se propõem a desenvolver tecnologias que estão relacionadas a diagnóstico e tratamento, que elas precisam se basear em ciência, né? Antes de qualquer coisa. E muitas vezes a gente olha no mercado esse componente faltante, digamos assim. O desfecho disso é que lá na frente, muito provavelmente esse empreendedor vai descobrir que aquilo que ele está desenvolvendo ali não serve para nada, ou não resolve aquilo que ele imagina que resolveria. Então, importante a gente lembrar disso. De uma maneira geral, startups de saúde precisam se basear em ciência. Isso é muito importante. E, obviamente, nesse sentido, instituições como as universidades e o Einstein, por exemplo, são importantíssimas nesse processo, porque nessas instituições que as startups muitas vezes vão encontrar os parceiros corretos para discutir, digamos assim, no nível adequado, se aquela ideia faz realmente sentido ou não. E, principalmente, se eventualmente essa ideia pode ser validada. Então, essa é a primeira recomendação que eu daria aos empreendedores, para que prestem atenção nisso, né? O segundo elemento é que, muitas vezes, dentro da universidade, por exemplo, as startups elas podem encontrar profissionais que vão ajudá-los a desenvolver o negócio. Uma das startups que eu fundei, que é a Zeta, nós temos uma parceria, por exemplo, com uma universidade e que nos ajuda a validar determinadas hipóteses, digamos assim, com professores que lá estão, com estagiários, com mestrandos, com doutorandos. Então, essa conexão ela é importante entre a academia e as startups. Eu tenho certeza que aqui no Unicamp a gente tem N exemplos muito semelhantes a esse,
Porque a startup, muitas vezes, ela também tem o seu recurso limitado. Então, essa conexão permite com que ela consiga desenvolver essa tecnologia ou validar essa hipótese de uma maneira que seja eficiente, inclusive do ponto de vista de custo de acesso. Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto que eu acho que é sempre importante para uma startup de saúde prestar atenção a tecnologia que está sendo desenvolvida, ela precisa contribuir para o sistema para que o sistema seja de fato mais sustentável. E às vezes a gente se esquece disso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Incorporação tecnológica por incorporação tecnológica não faz sentido para o sistema de saúde. O sistema de saúde é um sistema fragmentado, que tem muitos problemas e que precisa ser mais eficiente. Ele precisa entregar melhor experiência para o paciente, melhor experiência para o médico, ele precisa conseguir entregar melhores desfechos de saúde para determinadas populações-alvo, ele precisa custar menos, quando a gente pensa do ponto de vista de custo per capita. E a conexão de todas essas coisas também faz com que o sistema possa, em teoria pelo menos, buscar ser mais equânime, que é um dos pilares do SUS, diga-se de passagem. Então, quem quer empreender na saúde precisa entender isso. Essas são as premissas, por exemplo, que o Einstein usa para governar as suas políticas, né? De saúde. E quem quer empreender em saúde precisa entender isso. E entender que a sua tecnologia, de alguma maneira, precisa contribuir fortemente para isso, para a sustentabilidade do sistema de saúde. Senão, simplesmente não faz sentido, né? Incorporar uma nova tecnologia apenas pela tecnologia em si é muito pouco. As startups, e aí eu acho que as startups têm uma oportunidade de ouro, porque fazer isso para uma grande instituição de saúde, para uma grande operadora ou para um grande hospital, é difícil. Essa transformação do setor, ela não vai acontecer apenas pelos players incumbentes, como a gente chama, né? Mas ela também não vai acontecer apenas pelas startups, na minha humilde visão. Ela vai acontecer exatamente da junção desses dois mundos, né? Um traz a agilidade, traz a visão da inovação, o outro entende como o sistema funciona, precisa desses instrumentos para passar por um processo de transformação digital ou de transformação mais abrangente. Então, é exatamente na conexão desses dois mundos que, na minha visão, a oportunidade reside. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas... Claro, dicas valiosas aqui do Rodrigo. Excelente, Rodrigo, obrigado. A gente também recebe aqui muitos elogios, né, que estão chegando aqui. A Cristina Oliveira comenta: excelente palestra, parabéns. A Marina Martinelli também elogia: parabéns a todos, brilhante iniciativa do webinário, das experiências dos convidados. E eu quero trazer aqui, Cristiano, a gente teve muitos interessados aí em se aproximar da BIOS, né? A Paula Gomes, que é a painelista aqui hoje, ela pergunta como é que é o relacionamento da BIOS com as startups. É uma parceria? A BIOS presta esses serviços? Pergunta também como é que funciona a propriedade intelectual feita em conjunto. O Sérgio também engata Cristiano, os parceiros ajudam no go-to-market. Comenta um pouco como é que se dá ou como é que pode se dar essa aproximação das empresas com a BIOS. Obrigado a todos. Como todo projeto da Unicamp, a parceria se dá por meio do intermédio da Inova, né? Então, nós temos no BIOS uma vertical de inovação e negócios. Então, nós podemos atender, num primeiro momento, os interessados. Então, se quiserem, podem mandar uma mensagem para mim, eu encaminho para o comitê. Nós temos um comitê gestor de captação de novos projetos e parceiros, e nós temos, eu faço essa ponte entre os interessados e a parte científica. Então,
Uma vez identificado que há uma sinergia, seja para o desenvolvimento ou inovação de alguma solução que nós temos desenvolvendo, ou a absorção de novos projetos, a gente consegue endereçar isso. Toda a parte de estruturação, negociação de propriedade intelectual e go-to-market é feito com apoio da Inova. Então, esse é o caminho que nós vamos fazer. O que nós temos, né, o BIOS foi organizado justamente, nós temos pessoas tanto de investidores, nós temos conexão com pessoas interessadas em investir e também interessados em parceiros como o Templo Ventures. Templo Ventures, por exemplo, fez o Rio Criativo. Então, nós temos tanto apoio da Inova quanto apoio de parceiros privados para o desenvolvimento dessas soluções. Então, vai ser um prazer, acho que cada caso... acho que estou falando coisas muito genéricas, mas nós estamos preparados para isso. Então, Paula e demais interessados podem entrar em contato. A gente vai ser um prazer para nós endereçarmos da melhor maneira possível essas iniciativas. Muito bom, professor. Eu vou fazer essa mesma pergunta para o Rodrigo, porque também tiveram muito interesse. A Viviane Santana, por exemplo, ela perguntou: eu tenho uma startup de histórico de saúde unificado, qual que é o caminho que eu devo percorrer? Então, como é que se dá também a aproximação do pesquisador ou do empreendedor que queira ter um relacionamento com o Einstein, Rodrigo? Quais são os caminhos, quais são as frentes que quem está nos assistindo hoje já pode começar a entender? Muito boa pergunta, obrigado. O caminho para uma startup se relacionar com Einstein é por meio da Eretz Bio, tá? É lá na Eretz em que nós temos um programa de incubação dessas startups, né? E para vocês terem ideia, hoje nós temos aproximadamente um banco de dados com mais de 2.300 startups mapeadas. São startups de saúde, majoritariamente do Brasil, mas algumas delas de fora do Brasil também. E dessas, cerca de 4 a 4,5% já foram incubadas na Eretz. Mas para se relacionar com o Einstein, não precisa necessariamente ser uma incubada. No site da Eretz Bio você encontra um passo a passo de como o processo de incubação funciona, né? Você entra lá em eretz.bio/incubação, depois eu coloco o link aqui no chat para ficar mais fácil. E lá você vai preencher um formulário, receberemos esse formulário e a nossa equipe entra em contato para entender melhor dessa startup, né? E ver se faz sentido o processo de incubação ou se eventualmente ela já estiver num nível, digamos assim, um pouco mais avançado de maturidade da tecnologia e tudo mais, ela pode desenvolver algum tipo de parceria com o Einstein. Então, digamos assim, a equipe de incubação toca a bola para a equipe de parcerias, né? E a equipe de parcerias faz essa avaliação. Se for o caso, se tiver esse nível de maturidade, né, que se espera, ela vai conectar com um stakeholder dentro do Einstein, então uma dessas áreas de serviço que hoje interagem com a nossa área de inovação, para que esse stakeholder avalie essa tecnologia e olha, realmente isso aqui faz sentido para mim, tem interesse em fazer um piloto, tem interesse em conhecer mais, enfim, uma POC. Então, é assim que geralmente funciona, né? Então, a melhor forma de iniciar esse processo é entrar lá no site da Eretz Bio, incubação, preencher o formulário e aguardar o contato da equipe. Excelente. Bom, e a gente está concluindo esse painel. Eu vou deixar a última pergunta aqui para o Cristiano. Mas acho que essa conversa não para por aqui, né? A gente pode continuar isso nas redes. Rodrigo compartilhou, Cristiano compartilhou. Por favor, se conectem com esses convidados aí de muito prestígio. E eu queria deixar a última pergunta para você, Cristiano. O meio acadêmico, a gente sabe que muitas das vezes ele prioriza a publicação, né? Enquanto as empresas de base tecnológica, elas estão em busca do resultado financeiro, ou pelo menos deveriam, né? Quais caminhos você acredita que possam ser possíveis de serem trilhados
que a universidade e startups saiam satisfeitas dessa aproximação? Como é que pode existir uma relação de mútuo benefício entre as duas entidades? Acho que essa questão é super relevante, Leonardo. Eu acho que tem que estar na mesa, principalmente das universidades, mas e que elas não vivem sozinhas. Então, eu acho que uma das saídas são eventos como esse, são experiências como essa que o Rodrigo compartilhou da área de inovação do Einstein. A gente tem algumas no Brasil, e eu acho que as agências de inovação das universidades. E avançando um pouco mais, eu acho que esse hub de conexão entre a área acadêmica e o setor produtivo, ou a área de inovação, eu acho que principalmente preciso compreender duas coisas fundamentais. Eu acho que a missão de cada um, eu acho que a universidade tem uma missão de produzir conhecimento e formação de pessoas. Então, a universidade vai, pela sua missão, continuar produzindo, interessada em publicação de alto impacto, em formação de doutores, em formação de mestres, e a academia e o setor produtivo, como você falou, está interessado em gerar valor. Eu acho que, então, a compreensão clara de que cada uma tem uma missão e essas coisas se conectam é importante, e ela se dá, por exemplo, em ambientes como esse. E a segunda coisa, que é um desafio para nós, é a compreensão do timing, né, do tempo de cada um. O tempo na universidade é, em geral, um pouco mais lento. Um projeto de mestrado é um projeto de 2 anos, um projeto de doutorado é um projeto de 4 anos. Então, a universidade tem que... E a ciência precisa disso. A ciência precisa desse tempo para que as coisas se desenvolvam. Como o Rodrigo falou, precisa ser testada, precisa ser validada. E, do outro lado, a startup ou as empresas querem isso para ontem. Então, é preciso entender quais são as soluções que estão prontas para serem levadas ao mercado, quais são aquelas que demandam tempo de maturação, tempo de testes mesmo. Então, acho que a compreensão dessas duas coisas é uma das chaves para que se tenha sucesso. E a última, acho que o Rodrigo falou muito bem disso, e na área de IA a gente está particularmente, acho que nesse momento, de investir e identificar soluções que de fato levem valor para quem está na ponta. A gente tem hoje uma competição, por exemplo, na área na comunidade que eu atuo, uma competição por altas taxas de acurácia de algoritmos. Então, aquilo que eu chamo de experiências in vitro, né? A gente pega uma base de dados, lapida ela para ela ficar extremamente ajeitada para que os algoritmos processem da melhor maneira possível. E aí a gente compete lá por 90%, 95%, 98% de acurácia. Quando você vai na prática, essa base de dados simplesmente ela ficou tão estéril que ela não existe. Aquele algoritmo que foi treinado em laboratório, ele não serve mais. Porque na prática os dados são diferentes, principalmente no Brasil, uma diversidade enorme da população. Então, acho que tem desafios de levar valor, de fato, para aquelas pessoas que estão atuando da pronta, para os pacientes e para os profissionais na área de saúde. Muito bom. Bom, Kátia, entregando o painel 11:10 pontualmente. Muito obrigado, Rodrigo Demarchi, do Einstein, Cristiano Torezan, foram muito generosos. Obrigado por todos os conhecimentos aqui trazidos. E agora continuamos aqui a programação. Kátia, é com você. Obrigado, pessoal. E aproveitem esse final aqui, temos muito mais ainda, temos mais um painel incrível, não percam. E estamos aqui para continuar conversando isso depois aqui pelas redes sociais. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Obrigada, pessoal, pelo debate agora. Aqui no chat, o Leonardo, o Rodrigo compartilharam os links deles para continuar conversando. E eu vou pedir para o professor Cristiano e para o Rodrigo responderem ali, por escrito mesmo, algumas dúvidas que ficaram no Question and Answers. Então, todo mundo vai ser atendido. Esse nosso segundo bloco são os cases das nossas empresas filhas, como a gente falou, o Unicamp Ventures é esse ecossistema que reúne todas as empresas fundadas por ex-alunos, por pessoas da nossa comunidade, né? A gente vai ter 2 cases, e o nosso primeiro case é da empresa filha Healthpeach com o Murilo. Murilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. É um prazer, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, viu? Bom,
compartilhar minha tela aqui, acho que eu tenho 15 minutinhos, talvez seja até um pouquinho mais rápido. E a ideia é compartilhar o nosso case com vocês, os nossos aprendizados, um pouco da história. E aí, depois a gente abertos aí para dúvidas, né? Bom, antes de tudo, acho que é legal a gente falar um pouquinho dos sócios e mostrar a importância que a Unicamp na nossa história, né? Somos em 5 sócios, pessoa física, e depois eu vou comentar um pouco de um sócio estratégico. Mas só para vocês terem ideia um pouco do impacto da Unicamp, a Aline, ela é programadora, ela fez PD pelo Cutuca e depois fez Ciências Sociais na Unicamp. A Ana Beatriz também fez Cutuca na parte de programação, depois foi estudar economia lá no Sul. A Milene, ela fez enfermagem, a gente basicamente conheceu aqui a maioria do pessoal lá no Cutuca. A Milene, ela fez enfermagem também no Cutuca, o técnico de enfermagem, depois ela foi para a USP em Ribeirão. E eu também fiz Cutuca na parte de processamento de dados e depois fui para São Paulo, fiz economia lá na USP. O Rogério, ele tem 2 graduações pela Unicamp, ele é cientista da computação e ele também fez uma 2ª graduação em letras, né? Então, a história da Healthbit, ela é intimamente ligada a todo o suporte que a gente teve da Unicamp e instituições aí nesse período. Falando um pouco da empresa, a nossa missão é evitar sofrimentos desnecessários. É uma missão ampla, mas fica tangível conforme a gente for explicando. A nossa ideia, a nossa missão é realmente a gente sabe que em saúde tem coisa que acontece mesmo, tem coisa que são literalmente coisas da vida, mas tem muita coisa que a gente conseguiria evitar, né? Então a gente olha para isso, evitar sofrimentos desnecessários, e a partir disso que a gente foi desenvolvendo todo o nosso negócio. Todo o método que a gente usou, ele é um método muito, eu não diria, não é um método científico em si, mas ele foi muito pautado em dados, né? Em dados e história das startups. Então a gente não partiu simplesmente tentando chutar o que a gente faria. Um dos métodos que a gente usou foi realmente o que saiu de uma pesquisa ampla que foi feita no mundo inteiro, com várias startups via questionário, para entender quais fases uma empresa deveria passar para atingir escalabilidade, né? E essas fases, não estão aqui no slide, essa parte já da parte de pesquisa, são 4, né? A primeira delas é a parte de pesquisa, então entender, conversar com os players, etc. Eu vou falar um pouquinho do que saiu daqui. Depois, uma parte de produto, então os primeiros clientes, ainda sem escalabilidade, mas os primeiros clientes, e entendendo na prática ali no dia a dia que produto que tem que ser criado para aquele perfil que você definiu na fase de pesquisa. Depois uma parte de eficiência, que é basicamente você já sabe o que você vende, você já sabe para quem você vende, você já sabe o que você vende, e aumentar a eficiência tanto operacional quanto comercial. E depois, por fim, a fase de escala, que daí é quando você já tem todo o desenho montado, põe dinheiro de um lado, você sabe que vai sair dinheiro do outro, tá? A gente usou esse método e aqui é o resultado do que a gente viu na parte de pesquisa, e eu trouxe aqui para vocês entenderem o posicionamento que a gente teve e também compartilhando um pouco dos aprendizados. Nessa visão de evitar sofrimentos, a gente teve primeiro um entendimento de como é que era montado o mercado de saúde no Brasil e quais eram as dores, né? Uma parte é o setor público, o SUS aí que foi comentado na última exposição, que naquele momento a gente entendeu que não fazia sentido a gente abordar como uma empresa fornecendo para o SUS, por uma questão de toda a governança que é mais exigente ali na parte pública, e também algumas burocracias adicionais que são necessárias, mas matariam o negócio naquela fase. E a gente entendeu que aqui no Brasil, isso naquela época, e depois eu já falo o número atual, a gente tinha uma distribuição de custo, de custo na saúde entre o setor privado e o setor público muito parecida com os Estados Unidos, apesar da gente ter o SUS, né? Na época, eram 52% dos gastos em saúde, eles eram gastos realizados pelo setor privado. Hoje em dia, salvo engano, já aumentou para a ordem de 56%, tá? E dentro das pessoas dentro do gasto
do setor privado de saúde, que eu basicamente estou falando de plano de saúde, 80% das pessoas que têm algum plano de saúde, eles estão atrelados a um CNPJ. Então, o que a gente entendeu na cadeia, né? A gente entendeu que, falando de saúde privada no Brasil, você tem as empresas que pagam os operadores de saúde, que pagam os prestadores que atendem os pacientes. E aí, a nossa conclusão, eu já vou comentar um pouco dos outros grupos também, mas a nossa conclusão é que se a gente quisesse influenciar o mercado, sendo pequenininho do jeito que a gente era e ainda é, mas era menor ainda, a gente precisaria estar do lado de quem paga a conta, né? Porque quem paga a conta é quem manda no sistema, então, através das empresas, a gente acaba influenciando o sistema como um todo, e até o momento tem sido uma aposta acertada. Eu vou falar rapidamente depois dos nossos clientes e da nossa escala. Aqui, só a título de curiosidade para esse público aí, só para vocês saberem o que saiu da pesquisa, e isso eu estou falando de 7 anos atrás, tá? Então, algumas coisas já mudaram. Mas os pacientes, a gente viu que, infelizmente, saúde é algo que você só dá valor quando faz falta. Então, no geral, é muito difícil ganhar escala no B2C para pacientes. Dá para fazer, viram negócios enormes, mas você precisa de muito capital, que não era a nossa realidade. Prestadores de serviço, naquela época, hoje está mais minimizado, mas você tinha muito conflito de interesse. Então, que a ética médica é segura, mas, enfim, não dá para garantir a parte de negócios em si. Então, por exemplo, se você tem uma complicação em uma cirurgia e o hospital tem que realizar algum procedimento adicional, o hospital vai ter mais faturamento e não menos, né? E as operadoras de saúde, elas são muito grandes e elas têm também um papel muito financeiro nesse processo. Com a taxa Selic, como era naquela época e voltou agora, existem várias alavancas de ganho maiores do que o cuidado com a saúde, o investimento na saúde, principalmente a primária, que demora um pouco mais para atender. E as empresas são os players que, de fato, por uma razão econômica e social, elas precisam cuidar da saúde dos funcionários e dos familiares, né? Essa aposta com as empresas, ela se consolidou. Então, hoje em dia, a gente já trabalha aí com mais de 1,2 milhões de vidas, mais de 150 projetos entregues e mais de 100 profissionais contratados pela Healthbit. Aqui são só alguns logos de clientes nossos, então vocês podem ver que são diversos segmentos, né? Telefonia, bancos, varejo, laboratório farmacêutico, varejo farmacêutico, construção civil, agronegócio, indústria, por aí vai, tá? E o que a gente entrega para essas empresas, né? Para ter o nosso papel social? Voltando lá para aquele framework que eu comentei, a primeira etapa era a pesquisa, a segunda etapa eram os produtos, né? Uma vez que a gente começou que a gente identificou que o nosso público-alvo seriam empresas, principalmente de grande porte, grandes empregadores, a gente foi conversar com elas e foi entender os produtos que a gente poderia ofertar. A gente começou muito com uma proposta de software house para que a gente pudesse, de fato, entrar, e a custo muito baixo, para que a gente pudesse, de fato, entrar nas empresas e entender com uma remuneração pequena, mas suficiente para manter os sócios ativos, né? Pelo menos comendo, né? A gente entrou nas empresas como desenvolvedores de softwares e foi entendendo na vertente de saúde o que elas necessitavam. E aí, em resumo, o que a gente faz hoje em dia, né? E depois eu vou abrir o portfólio completo aqui para vocês verem o tanto de coisa que foi sendo criado. A gente basicamente coleta uma série de dados disponíveis. Aqui sempre tem a questão de LGPD e termo de sigilo médico, tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas muito bem cumprido. Então, a gente tem toda uma parte de PHP e SQL e uma parte de Python e MongoDB para os nossos processamentos. Processa isso, e daí a gente tem 3 linhas de ganho com as empresas que a gente trabalha. A primeira a gente chama de políticas corporativas. E aqui é basicamente entender nos dados o que está acontecendo. A gente também faz pesquisa, muitas vezes, para entender com os beneficiários, com os pacientes, o que tem de dificuldade, o que funciona bem, o que funciona mal. E aqui a gente tem soluções bem amplas, que podem ser desde reformular o plano de saúde, até, por exemplo, criar uma clínica, construir um hospital. Então, num case extremo, por exemplo, a gente conseguiu que uma operadora de saúde construísse 2 clínicas e um hospital na região para quebrar o monopólio que existia naquele local. E hoje em dia, essa operadora, inclusive, é o maior fornecedor de plano de saúde da região, né?
Então, aqui vai desde programa de saúde, plano de saúde, até realmente soluções mais parrudas do que a gente precisa fazer para solucionar a saúde da população. Na parte de programas de saúde, é realmente a execução desses programas. Então, se eu definir, por exemplo, como foi comentado aí no painel anterior, que gestantes é um foco, então aqui eu vou implantar um programa de gestantes e vou dar todo o atendimento às gestantes, a familiares, verificar as métricas, enfim, fazer a saúde desse pessoal, ajudar a saúde desse pessoal. E depois a parte de rede de conduta, é uma parte que hoje em dia a gente já não vê tanta necessidade assim, mas ao longo da nossa história foi bem importante, que é a parte realmente de auditoria. Aqui é coisa de jornal nacional, você pega a máfia dos exames, pega superfaturamento na ordem de 6.000%, esse tipo de coisa. Então aqui, hoje em dia, felizmente, o mercado já está muito melhor, mas há 5, 6 anos atrás a gente pegava muita coisa aqui. Tá? E aí o nosso portfólio de produtos, ele hoje em dia ele é bem extenso. A empresa foi crescendo da esquerda para a direita, então a gente foi entendendo com o nosso cliente, né, no mercado corporativo, o que era necessário, e aí a gente foi criando as soluções. Então, primeiro, a demanda que existia das empresas na parte de saúde era ter dados, era ter tecnologia. Então, a gente criou um BI, criou uma parte de Big Data, criou uma ficha clínica, que é um mini prontuário eletrônico, criou um mapeamento de saúde, e por aí vai. Só que depois a gente entendeu, junto com esses clientes, e aí fica um compartilhamento de experiência importante, que é, de fato, quem é a melhor pessoa para falar o que precisa são os clientes, e melhor ainda do que fazer uma entrevista sem ele ser seu cliente, é estar próximo no dia a dia, e o pessoal vai passando as letras do que a gente tem que fazer. Então, uma vez que a gente tinha entregue as tecnologias, a gente percebeu que dentro das empresas o pessoal não tem tempo para analisar esses dados direito. Então, não adianta nada a gente dar um baita de um BI se a gente não analisa. Então, a gente criou todo um time de dados aqui. Esse time de dados trabalha reajuste do plano de saúde, trabalha uma análise inicial e um plano de ação, trabalha auditoria de contas, trabalha integração de dados. Então, estou falando de dados de ocupacional, dados de plano de saúde, dados dos programas de saúde, telemedicina e por aí vai. Faz uma série de análises customizadas e, eventualmente, a gente também tem trabalhos com pesquisa científica. Depois a gente entendeu que não adiantava nada a gente saber ter o sistema, saber o que tem que ser feito se a gente não ajudasse a executar. E aí, com isso, a gente criou toda a nossa parte de saúde, que hoje em dia tem uma escala bem grande, assim, né? Ainda vai melhorar bastante, mas hoje em dia já tem impactos bem interessantes. O Programa Família é um programa de gestantes que a gente expandiu aí numa abordagem ESG, tem feito bastante sucesso com abordagem de pais, de casais homoafetivos, de rede de apoio, de adoções. Aí uma série de ações, e Covid em especial a gente implantou muito rápido. E aí, só de curiosidade, na época em janeiro, com o Omicron, nosso time de saúde fez 96 mil acompanhamentos de saúde só em janeiro para as pessoas com sintomas de Covid. E aqui a gente tem casos, inclusive, já atrelados às farmácias para fazer teste, agendamento, etc. Eu vou comentar um pouquinho mais do que o movimento que a gente fez logo no próximo slide. E a gente vai sempre expandindo o serviço de saúde que a gente tem. Vacinas é um deles que eu vou comentar logo em seguida. Depois a gente criou toda uma parte de saúde, de serviços, desculpa, com regulatório, atenção em liminares, canal de acolhimento. A gente criou um benefício de medicamento super bacana. Enfim, uma série de ações, aplicativos também, que agora a gente tem parte no grupo. E aí, já indo para uma fase final, para vocês entenderem quando eu falo parte do grupo, dentro da nossa estratégia, a gente sempre teve o conceito de que a gente precisaria se unir a algum grande player de saúde para que a gente completasse a nossa missão. Então, quando você vê aqui, a gente tem toda a parte de tecnologia, a parte de dados, faz a abordagem, e o que faltava? Faltava a ponta física, né? Então, a gente fez um trabalho bem longo, foram 13 meses, a gente contratou o pessoal da Ernst Young, a gente mapeou vários players para entender quem fazia sentido, quem fazia mais sentido a gente estar junto, pensando em escala, em prover saúde para o maior número de vidas possível, né? A gente teve um grande sucesso, né? Tem funcionado muito bem até agora, e realizou um M&A com o pessoal da Raia Drogasil, né? A Raia Drogasil já era cliente nosso, né? Tá lá no slide de clientes. Ele já conhecia o nosso trabalho, a gente já conhecia a cultura deles.
Isso foi essencial, tá? Acho que um ponto importante é que a gente manteve toda a nossa governança. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, toda a agilidade de uma startup, mas tem todo o suporte e governança de uma empresa de grande porte, que tem mais de 50 mil funcionários aqui no Brasil. E a Raia Drogasil é a maior rede de varejo farmacêutico do Brasil. Se você quebra em duas, né, as duas bandeiras, as duas marcas, você ainda tem a primeira e a segunda maior marca de farmácia no Brasil, são 2.500 farmácias. E a gente tem feito com eles um trabalho de expandir os nossos serviços linkados à farmácia. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem clientes que você faz o acompanhamento de COVID, o nosso time já agenda na farmácia, a pessoa vai na farmácia, faz o teste de COVID, e isso já vai para a empresa pagar, por exemplo. A gente criou benefícios de medicamentos com descontos estrondosos. Ontem, por exemplo, eu comprei um medicamento que de R$10 eu paguei R$1,05, né? E atrelados aos programas de saúde. Então, descontos especiais para gestantes, descontos especiais para pacientes crônicos, enfim, vários desenhos. E agora a gente tem evoluído também a parte de vacinas, né? Então, a Raia Drogasil, numa linha Pro Bono, já vacinou mais de 100.030 pessoas para o Covid, numa linha Pro Bono, e aí já vacinou mais de 100 mil pessoas em influenza também. Então, a gente tem trabalhado a parte de vacinas para prover vacinas complementares ao SUS em cadeia nacional, tá? Esses são só alguns projetos, a gente tem vários outros projetos que a gente tem trabalhado junto com o pessoal da RD, da Raia Drogasil, para concretizar aí a nossa missão de trazer saúde para a população e evitar sofrimentos desnecessários. E aí, só para fechar, eu sempre gosto de trazer um agradecimento para o time. Essa foto é pré-pandemia, hoje em dia não cabe mais o time aí, a gente já está com mais de 100 pessoas, mas só para mostrar realmente o perfil do pessoal, essa casa aqui, ela fica em Barão Geraldo, fica pertinho ali da FEF, então perto da Unicamp, e aí o nosso time bem novo, um time com vontade de inovar, atuar, e aí só para finalizar, agradecer o time pelo empenho e pelo investimento e coragem que tem feito aí em trabalhar junto com uma startup que tem evoluído, mas ainda tem muita coisa para fazer. É isso, Kátia, obrigado aí pelo tempo de exposição, acho que deu certo o tempo aí. Deu certinho, obrigada. São nossos vizinhos aqui, né, perto do campus de Campinas. Pessoal, mandem suas dúvidas no Questions and Answers, que depois, ao final, vamos ter mais um bloco de perguntas e respostas, tá? Para continuar, os nossos cases de empresas filhas na área de saúde, de dados na área de saúde, quero convidar a palavra a Paula Gomes, da Episteme, que já é a nossa segunda interação aqui junto no grupo Unicamp Ventures, porque a Paula também, ano passado, foi premiada na categoria de liderança feminina no Prêmio Empreendedor da Unicamp, que o Léo comentou lá no começo da apresentação dele, apresentando o grupo. Então, seja muito bem-vinda, Paula. Olá, pessoal, tudo bem? Eu agradeço o convite, primeiramente. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Vou apresentar, então, para vocês a Episteme, que faz tecnologia para melhorar a qualidade de vida de pacientes com epilepsia. São 65 milhões de pessoas com epilepsia no mundo, e 1/3 delas não responde nem a medicamentos, nem a cirurgia. Elas continuam tendo as crises por toda a vida. A gente lida com 3 personas, o paciente, o cuidador e o médico. O paciente, ele restringe demais as suas atividades por medo de se machucar durante uma crise. Então, pode deixar uma criança de ir para a escola, um adulto de trabalhar, e eles dependem constantemente dos seus cuidadores para ajudá-los. Isso causa um estresse muito grande para o cuidador, porque ele está vigilante 24 horas por dia. E o médico, ele tem a dificuldade em diagnosticar e tratar porque falta informação para ele. Então, o nosso propósito de valor é trazer autonomia para esse paciente cuidador e trazer mais informações para o médico. O nosso sistema consiste de 3 produtos.
Um é o Aurora, essa tiara que vocês estão vendo aí, ele é um dispositivo móvel, ele é um dispositivo vestível, capaz de prever crises epiléticas com 30 minutos de antecedência. A ideia é usar esse dispositivo no dia a dia, ele lê o eletroencefalograma da pessoa com 6 eletrodos, e a gente tem nosso software que faz a análise constante desse sinal e consegue avisar o paciente com 30 minutos. Avisando para o paciente quando ele vai ter uma crise, ele pode voltar a fazer todas aquelas atividades que a gente disse lá atrás que ele deixava de fazer e parar somente no momento da crise. Então, cria uma autonomia muito grande para o paciente, ele pode parar de depender tanto do seu cuidador. O Epistemic é um aplicativo que é um diário de epilepsia. Então, ali o paciente coloca todos os seus dados do que aconteceu no dia, tanto das crises, mas também nos dias que não tem crise, é interessante, para poder determinar gatilhos. O que está acontecendo quando você tem crise e o que está acontecendo quando você não tem crise. Então, tem perguntas de crises, perguntas de medicamentos, perguntas de hábitos diários como alimentação, esportes e humor, entre outros. Ele também pareia com qualquer smartwatch, então ele pega dados de sono e de atividade física do smartwatch e põe automaticamente no diário para o paciente não precisar preencher esses dados. E todos esses dados são guardados na nuvem e o médico pode acessar os dados de seus pacientes através de uma plataforma web, onde ele pode ver tudo em formato de gráficos, e isso facilita muito ele entender as correlações entre todos os dados levantados. Ao mesmo tempo, a gente está criando uma base de dados riquíssima para a pesquisa na área de epilepsia, e também, possivelmente, para farmacêuticas, porque a gente colhe os dados das crises e dos medicamentos com seus nomes e posologias. Como começou a Epistemic e como que a gente é, com certeza, filha da Unicamp? A Epistemic começou de uma pesquisa da professora Hilda Cerdeira, que foi professora da Unicamp. Ela é física e estuda teoria de caos há muitíssimo tempo, uns 40 anos, mais ou menos, e ela foi chamada para dar uma palestra no Hospital Sírio-Libanês, e ali, enquanto a conversa ia evoluindo, ela saiu de lá com a ideia de que ia estudar sinais de eletroencefalograma. A professora, por acaso, é minha mãe, não é por acaso, mas é minha mãe. E quando eu fiquei sabendo dessa pesquisa dela, eu falei para ela, a gente precisa abrir uma empresa e trazer isso para a realidade e trazer os benefícios de tudo isso para os pacientes. Então, aí a gente formou a empresa. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, na engenharia elétrica. Eu adoro a Unicamp e aí, inclusive, fiquei muito entusiasmada com a palestra da BIOS, porque eu adoraria trabalhar junto. A gente ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, e o da Inova e Unicamp Ventures, como a Kátia falou. Essa é a nossa equipe, nós somos 4 sócios, nós nos associamos a 2 irmãos que um se especializou em eletrônica, em hardware, e o outro em firmware, então faz uma parceria fantástica para a evolução dos nossos produtos. O impacto social é enorme, a autonomia e o empoderamento que a gente mencionou anteriormente, que a Aurora pode trazer, a melhora no tratamento, que é muito grande, se você preenche um diário e o médico consegue ver esse diário a cada nova consulta. Impacto econômico, porque muitas pessoas podem voltar a trabalhar, não só o paciente quanto o cuidador. Redução do estresse, tanto do paciente quanto do cuidador. Melhora de qualidade de vida. Aqui até tem as pessoas andando de bicicleta de propósito, porque
muitas pessoas com epilepsia não andam de bicicleta por medo de se machucar, e a redução de estigma, que é bastante alta, e as pessoas com epilepsia não gostam de serem identificadas como tendo a doença. Em que pé que está cada um deles? O Aurora está pronto tecnicamente e iniciou esse ano os testes clínicos também na Unicamp e no HC, com a equipe do Fernando Sendes e da Clarice Yassuda. Então, ele não está em mercado ainda, mas está em testes clínicos na Unicamp. E o Epistemic App, ele está no mercado, ele vai evoluir mais através de um projeto que a gente tem com a FAPESP, de colocar a inteligência artificial nesse aplicativo e usar todas as informações colhidas para poder dar dicas de saúde para aquele paciente. Exemplo, faz 3 dias que você não faz exercício. Quando você faz exercício, tem menos crises. A gente vai ter que aprender com cada paciente para poder dar dicas para eles. O nosso modelo de negócio, o Aurora vai ser vendido diretamente ou através de SUS e seguradoras. O aplicativo, toda a parte de inserção de dados e o uso do smartwatch, ele é gratuito. E para quem quiser consultar o seu histórico, assim, sem limite nenhum, e enviar os dados para o médico, aí tem um custo mensal de R$ 5,90. O Epistemic Web é gratuito para o médico, e no futuro, quando a gente tiver mais dados, a gente pretende licenciar a base de dados para pesquisa. A gente tem redes sociais também, nas quais a gente procura dar informação muito confiável para os pacientes sobre epilepsia ou coisas relacionadas. Então, a gente tem canais em português e inglês, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente posta 4 posts por semana. Bom, são 65 milhões de pessoas com epilepsia e um terço delas, que são os pacientes refratários, são as que não respondem a medicamentos ou cirurgia. Esse vai ser o nosso foco, os pacientes refratários e as crianças e os idosos, que são os mais dependentes de seus cuidadores. Os concorrentes. Existem alguns concorrentes, como a Embrace, por exemplo, que é um reloginho que avisa quando uma pessoa está tendo uma crise já. Então, é mais um aviso para o cuidador que para o paciente. Nenhuma das soluções do mercado alerta com antecipação. E no aplicativo, a gente encontrou só mais 3 diários no mundo inteiro, tá? O nosso está no topo na avaliação, e é o único em português, que é o único que pareia com smartwatch, é o único que manda informação para o médico. E é isso. Obrigada. Obrigada, Paula, pela apresentação. Gostaria de chamar de volta para a nossa mesa o Murilo e falar para o nosso público mandarem suas dúvidas, suas perguntas no Questions and Answers. Paula, só descompartilha em cima, por favor, para a gente... Eu não descompartilhei, desculpa. Obrigada, pessoal, pela apresentação, cases bem, todos relacionados a dados em saúde, mas com suas particularidades. Para começar, a Paula, ela mencionou a história, o que motivou ela a empreender, que foi essa pesquisa da sua mãe, que é professora aqui na Unicamp, e a sua área de engenharia, vocês conseguiram unir isso e transformar isso em negócio. E aí eu queria perguntar para o Murilo, que você apresentou a equipe de fundadores e todos do Cutuca, deduzo que a multidisciplinaridade e o ecossistema ali tenha motivado, mas queria que você contasse um pouco mais o que motivou a criar a empresa. Eu percebi que tem gente da programação, gente da enfermagem, contasse um pouco mais da história aqui da empresa, né? Posso começar? Então tá. Acho que a motivação, na verdade, ela... Bom, primeiro, antes de todo mundo do Cutuca, né, a gente... De fato, acho que quando eu entrei no Cutuca foi um divisor de águas, porque realmente o
pessoal que está lá é um pessoal muito bom, né? Não sei se é sempre assim, mas em especial no ano eu dei muita sorte, tanto que a gente está junto e mantém um contato não só para os fundadores aqui da Healthbit, mas mantém contato com a sala inteira até hoje, enfim, anos e anos depois, até perdi a conta já. A motivação da empresa, eu acho que assim, ela está muito mais para uma visão de que impacto que a gente pode ter, que impacto que a gente pode fazer. Então, eu particularmente, e aí eu posso, até certa medida, falar pelos outros sócios também, o conceito nunca foi necessariamente ser empreendedor, o conceito sempre foi ter o caminho que conseguisse gerar algum impacto. Calhou que o caminho que a gente foi seguindo, empreendendo, ele foi funcionando e, na medida do possível, sempre dá para melhorar, mas a gente continua nisso. Então, acho que no fim do dia, a visão é qual o melhor caminho para a gente conseguir gerar um impacto interessante, e nesse caso o caminho foi através do empreendedorismo. Paula, você comentou na sua apresentação um pouco, se quiser complementar, mas já vou jogar mais uma pergunta que quando a gente fala de empreendedorismo, não é simples. Tem muito carregada de desafios, ainda mais que você veio da pesquisa, você fez o mestrado, doutorado, quais foram esses desafios? Você sempre teve essa vontade de empreender porque você veio totalmente da academia, né? Queria entender mais as suas motivações, os desafios que você enfrentou nesse meio do caminho. Eu não vim totalmente da academia. Quando eu terminei meu doutorado, eu fiz um MBA fora do Brasil e eu entrei no mundo corporativo. Então, eu entrei em consultorias estratégicas e depois eu trabalhei vários anos na Natura também. Então, essa experiência me ajuda muito a resolver os desafios que tem uma startup, porque eu tive essa experiência também do mundo corporativo. Paula, você tinha feito mais uma pergunta. Perdão que eu acabei generalizando, né? Quais são os desafios, né, para empreender? Os seus desafios no caso, né, que na área da saúde é mais complexo ainda, né? Principalmente porque a gente não vem da área da saúde. Então, os primeiros anos a gente teve bastante dificuldade de encontrar parceiros na área de saúde. Acho que a gente começou 5 anos atrás. Hoje, o mundo está entendendo muito melhor que para fazer qualquer tipo de trabalho daqui para frente, a gente vai ter que ser interdisciplinar, não tem jeito. Todos os grupos têm que ter pessoas de todas as áreas para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Foi um desafio muito grande, porque a gente fazia nossas apresentações e não tinha impacto para o pessoal da área de saúde, porque a gente era engenheiro, físico e tal. Agora, o maior desafio para alguém que quiser empreender, que eu vou deixar aqui como dica, é o de encontrar bons sócios. Sócios, assim, essa é a parte mais difícil de todas. E quando você acerta, é muito bom, porque aí o negócio flui. Mas não tenham medo de dizer não para as pessoas. Você vai lá, oferece uma sociedade, vê como funciona, se não funcionar, parte para outra. Obrigada, Paula. Murilo, vocês fizeram muitas parcerias nesse período de caminho, você mostrou uma evolução, um contato com grandes empresas pelo país inteiro. Queria que você também falasse, né, que aqui a gente tem sempre, no comecinho, na nossa sessão de treino, tinha compartilhado. Nosso público costuma ser de 1/3 alunos da nossa comunidade, alunos de pesquisa ou de graduação, que estão querendo entender o que é empreendedorismo, ou são de áreas relacionadas à saúde, querem entender mais sobre o tema, mas aspiram a empreender muitas vezes, e empreendedores estão aí passando pelo mesmo desafio, que querem se inspirar nas boas experiências também, e os percalços que vocês passaram para eles se inspirarem, e também uma outra comunidade que às vezes, um analista, alguém da área de saúde que está aqui tentando conhecer. Normalmente são esses nossos 3 públicos dos eventos Unicamp Ventures. Então, você mostrou, assim, muito sucesso, muitas conexões, e os desafios para você chegar, né, em tantas conexões pelo país inteiro, né?
Uma ótima pergunta. Até antes, só complementar uma parte da pergunta anterior que eu acabei não respondendo, sobre multidisciplinaridade. Acho que particularmente, só antes de ir para outra resposta, a Unicamp é muito boa nisso, sabe? Uma coisa, não sei se foi planejado ou não, mas o fato é que na Unicamp, por ter o ciclo básico e todo mundo se conhecer, a gente vê empresas bem multidisciplinares que faz toda a diferença, né? Normalmente, quando você coloca pessoas com know-how muito parecido, as decisões são rápidas, mas elas são meio rasas, né? E acho que o pessoal que sai da Unicamp tem essa vantagem de ser multidisciplinar. Respondendo a sua pergunta, acho que, e aí tentando compartilhar também as experiências, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre vê é o pessoal olha uma obra maior ou um estágio maior e tenta já imaginar coisas estando construídas daquela maneira, né? Mas acho que tudo vai começando com o primeiro passo. E uma coisa pela minha experiência é que, assim, algumas sortes elas são necessárias, mas você também influencia um pouquinho elas, né? Então acho que os contatos e as aberturas de porta, principalmente no começo, elas vieram muito de cara de pau mesmo, né? Vamos tentando e ver se atende. Principalmente no começo, ali, usar o fato de ser estudante, usar o fato, enfim, de estar aprendendo. Muitas vezes isso abre uma porta, pelo menos para uma primeira conversa, um primeiro café. E eu acho que o mundo dá voltas, assim, né? Então, tudo que você vai fazendo, às vezes, volta e abre algumas portas. Então, por exemplo, um dos nossos primeiros clientes, na verdade, foi indicação de uma médica, no caso, uma pediatra da USP, que a gente fez alguns trabalhos para ela e ela acabou indicando a gente para a empresa, porque a empresa chamou ela e ela não tinha interesse no negócio, mas sabia que a gente poderia conseguir ajudar, né? Várias conexões foram indiretas, vindo de caminhos que muitas vezes não se saberia. Então, acho que depois de um tempo você começa a institucionalizar as coisas, né? Então, hoje em dia você acaba tendo força comercial e tem todos os processos de aquisição de lead, de contato, etc. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, no começo é muito dar chance para dar certo, né? Tem que ir para a rua e tem que perguntar para as outras pessoas. Eu lembro que eu li um artigo há muito tempo atrás, que eu sempre, lá no começo, mas até hoje baseio bastante, é que a maioria dos negócios que dão certo, seja em vaga de empresa, seja em concretização de negócio, na verdade são conexões fracas, né? Você não faz negócio com o seu parente ou é contratado pelo seu parente, mas seu parente te indica, né? O seu amigo te indica, isso ajuda. Então, acho que tentar aproveitar ao máximo dessas conexões que existem, pedir um favor para um professor, para uma professora fazer uma indicação, e aí vai ter coisa que dá errada, tem coisa que dá certa e a gente vai construindo. Foi já uma dica, né? Tem que arriscar mesmo, né? Não ter vergonha de tentar fazer as conexões. Tem uma pergunta aqui no chat do Eduardo Neger, também conselheiro do Grupo Unicamp Ventures, direcionado para a Paula. Pergunta para a Paula. Quais as dificuldades de empreender no segmento da saúde, onde são exigidos elevados requisitos de validação e certificação? Como fica o tempo de desenvolvimento do produto e sua efetiva liberação para o mercado? Até mesmo pode exemplificar com a Aurora, né, que você menciona que está em fase de teste. Pode explicar um pouco melhor para a gente, Paula? Posso. Então, um produto como a Aurora, ele precisa passar por testes clínicos. Para isso, é muito importante ter uma parceria num hospital e você tem que passar o seu projeto por um comitê de ética, que ele vai analisar qual que é o efeito disso no paciente, se isso vai ter algum efeito colateral, principalmente porque geralmente teste clínico é de medicamento, não de dispositivos, né? Então, o dispositivo é uma coisa nova, mas entra no mesmo ciclo, né? E a gente acha que vai levar 2 anos fazer esse ciclo e conseguir a certificação, mas é uma visão bastante otimista. Acho que pode, talvez, demorar um pouquinho mais. Então, o processo é burocrático e é moroso. Eu posso dizer uma experiência de um congresso que eu fui nos Estados Unidos, em que a FDA lá
apresentou que eles mudaram as regras para dispositivos médicos, para os quais eles estão fazendo um processo muito mais curto, porque eles mesmos viram, se o seu processo leva 3 anos, daqui a 3 anos a tecnologia já evoluiu, e não adianta, você está com um produto novo. Então, os ciclos têm que ser mais curtos, e eu espero que isso aconteça no Brasil também. Obrigada, Paula. Olha, estamos pontuais hoje. Vou passar alguns recadinhos, a última chance para o nosso público enviar suas perguntas. Já queria agradecer a apresentação da Paula, do Murilo. Queria, assim como a nossa mesa anterior, pedir se vocês puderem compartilhar os contatos das empresas para quem tiverem dúvidas ou quiserem fazer algumas conexões, poderem encontrá-los com mais facilidade, né? E até mesmo a Paula tinha mencionado que estavam algumas vagas, né? Vocês tinham mencionado, então é bom para o nosso público que estiver buscando conseguir, às vezes, até mesmo trabalhar junto com vocês. E eu queria aproveitar para passar algumas orientações ao nosso público. Nosso evento está se encerrando dentro do horário, e quando fechar a janelinha do Zoom, vai vir um questionário para vocês avaliarem nosso evento, e se vocês desejarem o certificado de participação nesse evento, vocês devem responder a este formulário, tá? Ele fica aberto só até o dia 17 para a gente fazer as emissões dos certificados. Passados os recados, vocês compartilharam aqui os contatos. Obrigada, pessoal. Queria mais uma vez agradecer aos nossos participantes, os nossos palestrantes. Eu acho que foi um debate muito rico, a gente conseguiu abordar bastante o tema. E convidar todo o nosso público a ficar atento às nossas redes sociais, aos nossos próximos eventos. Como o Leonardo Gross mencionou, a gente tem diversas iniciativas, conteúdos, podcast. Vamos começar em breve o Prêmio Empreendedor, que a Paula já foi uma das premiadas. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau.